A grande maioria das pessoas cria canal no YouTube ou qualquer outro meio de divulgação de vídeos por alguns motivos. Ou a pessoa precisa do dinheiro, ou a pessoa quer fama, algum certo reconhecimento social. Eu acho que a pauta é que o reconhecimento social ele foi alternado, né? Foi evoluindo conforme o tempo. Evoluindo ou involuindo, não sei dizer. Eu acho que a gente não vai saber dizer por um bom tempo. Mas o reconhecimento social, ele vinha de posses, ele vinha de títulos acadêmicos. E hoje em dia você vê que uma modelo do OnlyFans ou um TikToker famoso ganha muito mais do que alguém academicamente bem dotado, digamos assim. Até porque diploma, hoje em dia, para a maioria dos cursos, né? Cursos que não tem que tem uma atuação que está sendo cada vez mais alterada pela inteligência artificial. Esses cursos, eles não precisam mais de... Como é a palavra? Diploma. Esses cursos são cursos que você não necessariamente, tipo assim, você faz o diploma pelo protocolo, sabe? Pelo protocolo de você terminar o ensino médio e ir para a faculdade para ter um diploma de design, de administração, de economia. Mas um cara que tem network bom e sabe mexer com internet, venda digital, esse cara, ele já tem um meio, tá? Então o diploma ele tem um valor mais simbólico do que, de fato... Tá me fugindo a palavra. Mas do que, de fato, efetivo, vou dizer assim, pra você ter emprego, alguma coisa, né? Então, o respeito social, voltando ao tema, tá cada vez mais diferente, né? Distante do que era. Não sei se pra bom ou pra pior. Eu acho que pra pior, porque você coloca mérito em pessoas que não se esforçaram tanto ou se esforçaram de uma maneira diferente. E você tira mérito ou tira pelo menos renda financeira, dinheiro entrando na conta. Faz-me rir, famoso. De pessoas que deveriam ter mais respeito social. Então as pessoas elas criam canais no YouTube ou TikTok, essas porras aí, pra monetizar, principalmente. Porque ela precisa do dinheiro ou pra ter algum respeito social, pra ter alguma visibilidade, talvez pra ser vista. E o intuito deste presente canal não é nada disso. Na verdade, o intuito desse canal é só postar vídeo. Postar vídeo e não perder as informações. Eu fui muito incentivado a gravar esse vídeo pelo meu amigo João Pedro, grande amigo meu, que começou a gravar vídeo aleatoriamente. Ele gravou só o vídeo de introdução se apresentando. Eu vou fazer o mesmo aqui. Mas é porque é uma reclamação que ele tem, né? Uma visão que ele tem de si mesmo, que eu também tenho, né? Muito parecida, que eu sinto que eu tenho uma dificuldade muito grande de reter os acontecimentos, sabe? Tenho uma dificuldade de reter as informações e não de reter informação de estudo, porque isso aí acaba que a gente vira máquina disso, né, na faculdade. Mas é só, tipo, gravar o que acontece no meu dia, meus pensamentos, minhas reflexões. E eu tava usando um caderno diário, tipo assim, uma espécie de diário mesmo, pra anotar pensamentos, grandes frases que surgem na minha cabeça do nada. Eu sempre tive esse dom de ter grandes frases que surgiam do nada, mas com o tempo eu fui se perdendo, sabe? Eu acho que um pouco parte do utilitarismo do tempo, né? Você ter o seu tempo sendo utilizado só pra produzir, tá? Mas enfim, meu nome é Frederico. Esse canal se chama O Falso Tudólogo, porque eu me considero um falso tudólogo. Tudólogo é aquele cara que senta na mesa do bar e fala qualquer groselha por horas e horas e horas. E eu sou esse cara. Esse é um termo que eu aprendi com Wallace Borges, comentarista da TNT Sports. E ele fala que ele é um tudólogo, e eu me considero um tudólogo. Talvez não um verdadeiro tudólogo, porque nunca serei um cara apto a falar de tudo. Eu acho que ninguém é apto a falar de qualquer coisa, qualquer assunto. Mas eu consigo desenrolar bem, digamos assim, né? Então eu sou Frederico.
estou atualmente no 7º semestre de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Uma conquista que eu queria desde criança. Eu vou falar um pouco mais de propósito nos vídeos pra frente, mas foi uma conquista que eu queria desde criança e eu estudei pra caralho e passei. E tô há 7 semestres, né? No caso 8, porque teve um semestre que foi dividido por 2, enfim, coisas da UFBA. Mas eu tô num semestre bem interessante. E eu queria falar um pouco sobre eloquência, porque hoje eu tive aula inaugural, aula teórica de otorrino. E meu professor de otorrino, agora me fugiu o nome dele, mas me chamou a atenção a maneira como ele dava aula em comparação com a maioria dos professores universitários que eu tenho. Professor universitário, ele é bem protocolar, né? É um cara que, pelo menos de uma universidade federal, é um cara com doutorado que sabe muito do assunto. E ele chega e ele consegue dar uma aula boa, mas, tipo assim, mantendo tom de voz, não precisa fazer grandes abusos da sua vocalidade. E eu queria falar sobre eloquência porque esse professor me chamou a atenção, porque o cara é simplesmente muito eloquente nas falas. E eu cheguei à conclusão de que é uma grande arma para você, senhorito, você, senhorita, que ninguém vai assistir essa desgraça, né? Mas pra você, ou pra mim mesmo, que você ter uma fala eloquente, você aprender a modular o seu tom de voz pra cima e pra baixo, conquista público. Interação também com o público conquista o público. E repetição conquista o público. Não à toa que o modelo mais utilizado de estudo para todo mundo que quer passar numa residência é o Anki, né? Que é literalmente você fazer repetição espaçada de assuntos que você já viu na faculdade. E esse professor, ele tinha algumas grandes frases que ele falou durante a aula relacionadas a otorrino, então nenhuma coisa assim muito para trazer pro vídeo. Mas ele, quando ele queria dar ênfase em algum assunto, ele falava em alto e bom tom e falava com todo mundo, e ele saía de um lado pro outro do auditório perguntando: aí, como é seu nome? Como é seu nome? Tava explicando meio como é seu nome. E a primeira regra que ele falou no início da aula dele, que é uma regra muito pouco vista no ambiente universitário, é que ele não queria nenhum celular na aula dele. É um professor mais velho, né? Muito tempo de casa. Eu achei isso interessante, porque não é todo professor que fala assim fala assim, tipo, não quero que você use o celular na minha aula. Mas o celular realmente é uma competição por atenção muito forte. E eu acho que a minha reclamação de falta de atenção, talvez a reclamação do meu amigo João Pedro e a reclamação da maioria das pessoas da minha idade, pelo menos do meu convívio social, é que a gente tem um span de atenção muito curto. E hoje foi um dia extremamente longo, com muitas aulas teóricas de medicina. Então foi pediatria, psiquiatria, oftalmo e otorrino, tudo junto. Tudo aula teórica, então tudo conteúdo. E eu peguei meu computador e saí resolvendo as coisas. Mas na aula de otorrino, que foi a última aula, então em tese, quando meu span de atenção já estaria dar um regulado, né, regulado pra baixo, quando eu já não conseguiria prestar atenção por muito tempo, ele falou pra todo mundo largar o celular. Ele deixou a galera usar o tablet, o computador, pra anotar coisas, mas meu computador tava com pouca bateria e eu decidi simplesmente não anotar. Só olhar pra aquele cara. E de fato, meu pai me falava muito, né, me fala até hoje. E o professor falou a mesma coisa, que o presente é a única coisa que a gente tem. Só Deus, poderoso Altíssimo, tem passado e futuro. Mas o presente é a única coisa que a gente tem. E por isso, no momento presente, a gente precisa evitar as distrações. Não adianta estudar com o celular por perto. Não adianta estudar com uma comidinha pra comer, ou uma série de fundo, ou ouvindo música, sabe? Como eu vejo muita gente fazendo, estudar ouvindo música. A gente tem que aprender a dar o devido tempo às coisas, dedicar a devida atenção às coisas da maneira que elas merecem. Então, se eu tô sentado estudando pediatria, eu vou sentar e estudar pediatria. Aprender a simplesmente ler. Que é outra coisa que o João Pedro falou no vídeo dele. Ler por ler, aprender a ler. Aprender a reter conhecimento lendo. E também aprender a descansar lendo. Porque existem leituras de estudo e leituras de diversão, né? Na verdade, eu vou até pausar esse vídeo porque eu vou pegar um livro. Já volto. Pronto, voltei. A Vida Intelectual, de Padre Sertilanges.
um padre que viveu, acho que no século XIX, né, e um pouquinho do século XX, né, nascido no século XIX e morreu no século XX. É um livro muito bom, honestamente, para quem é cristão, como eu, ou para qualquer pessoa que quer colocar ordem na sua vida. Não que a minha vida tenha muita ordem, né? Eu sou um tudólogo e eu sou o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Inclusive, mais pra frente eu pretendo gravar vídeos sobre rotina e sobre estudos e também sobre organização espaço-temporal, porque esse semestre vai ser puxado. Mas ele fala aqui, ó, que existem 4 tipos de leitura: as leituras de fundo, as leituras de ocasião, as leituras de estímulo e as leituras de repouso. As leituras de fundo são basicamente quando você está em formação, ou seja, quando estamos em formação, a gente ainda não tem a informação para poder ler e julgar. Tipo assim, ler um livro e interpretar aquilo e contrapor ou, enfim, aplicar isso. Aplicar tudo bem, aplicar outra coisa. Mas aqui ele diz, ó, os autores consultados para leituras de fundo devem ser antes acreditados do que criticados. É preciso acreditar no seu mestre, de São Tomás, repetindo Aristóteles. Então, nas leituras de fundo, quando você está em formação, você precisa de uma confiança, uma fé provisória, enquanto não se possui todas as normas para o juízo. Ele recomenda aqui São Tomás, mais 3 ou 4 autores que se deve conhecer a fundo para a cultura geral. E depois 3 ou 4 outros para a especialidade, no meu caso a medicina, né? E um número semelhante para cada problema que se coloca. E as outras fontes são fontes para informação e não formação. As próximas leituras são leituras de ocasião. Quem se informa não está num estado mais puro de receptividade. Então eu vou ler aquele livro, só que eu não vou estar mais no estado de receptividade porque a base da pirâmide está formada. Não dá para tentar formar uma pirâmide começando pelo topo. Começa-se pela base. Então já tem que ter uma ideia própria. E as leituras de ocasião aqui, ó, ele fala: essas questões de atitude têm muita importância, pois consultar da mesma maneira que se estuda é perda de tempo. E estudar com o espírito de consulta equivale a ser o seu único mestre e perder o benefício da formação que lhe oferece um iniciador. Então não adianta eu ler Aristóteles, ler São Tomás, ler um cara brilhante, sem um espírito de receptividade, entendeu? Mas a partir do momento que eu tenho esse espírito formado, essa leitura de fundo já feita, eu posso ir para a leitura de ocasião, que é quando você lê para fazer um trabalho e você tem o seu espírito não de receptividade, mas agora dominado pelo que você pretende realizar. Você não mergulha mais no rio, nas leituras de ocasião. Você tira a água dele. Interessante, né? As outras leituras são leituras de estímulo, né? Terceiro tipo de leitura, segundo Sertilanges. Ter, assim, nos momentos de depressão intelectual ou espiritual, seus autores favoritos, suas páginas estimulantes ao alcance da mão, sempre prontos a inocular sua boa seiva, é um imenso recurso. E por último, as leituras de repouso. Quando se trata de descansar, você repousa e lê um livro, um romancezinho, alguma coisa assim, que caiba no seu tempo. Eu não estou tendo nem tempo atualmente, pelo menos eu não estou dedicando meu tempo atualmente para leituras no geral. E leituras de estudo que seriam importantes. Então, por exemplo, para um grande clínico médico, o cara tem que ler o Harrison, por exemplo. Eu tenho uns livros muito bons de semiologia neurológica, né? Eu me apresentei, mas não me apresentei direito. Eu tenho o sonho de ser neurocirurgião, pelo menos é isso que acontece no dia... Tô olhando para um relógio que não existe. Mas no dia 12 de setembro de 2025. É bom falar em voz alta o tempo que você tá. É ótimo falar em voz alta o tempo que você tá. Você precisa se situar, cara. Você precisa acordar de manhã e falar: caralho, hoje é segunda-feira. No caso, hoje é sexta, né? Então hoje é uma sexta-feira, dia 12 de setembro. Porque você precisa dessa noção de temporalidade. Se um paciente fudido na UTI, velho, que tá em delírio, que é uma alteração de conteúdo e de nível de consciência ao mesmo tempo, são dois domínios da consciência, né? Se esse cara que tá em delírio
uma das principais medidas para ele é colocar medidas que façam ele ter noção de passagem de tempo. Então, colocar janelas iluminadas, ou pelo menos colocar um relógio para ele, sabe? Ele ter noção da passagem do dia. Se para esse cara que tá doente, a gente tem essas medidas não farmacológicas para fazer com que ele não entre num estado de pane cerebral, por que que a gente tá vivendo no dia normal, a gente não fala isso em voz alta, cara? Por que que a gente não coloca em oração matinal, ou coloca em oração na hora de dormir, ou coloca nas intenções do seu dia, você que não pratica uma fé, que inclusive é outro ponto que eu vou tratar em outro vídeo. Mas por que a gente não coloca essas coisas, cara? Por quê? Muitos porquês, poucas respostas. Mas, dito isso, eu perdi completamente o fio da meada que eu queria falar por aqui. Eu falei um pouco de eloquência, eu falei um pouco de leitura, eu falei um pouco de presença. Não falei de presença, né? Eu vou falar de presença num vídeo futuro. Mas acho que para um vídeo inicial tá bom. Eu só queria apresentar o canal, falar um pouco de eloquência, falar um pouco de como a repetição ajudou nas coisas. E aí, falando de repetição, eu fui pro Anki. Falando do Anki, eu fui pro estudo. Eu tenho que separar esses vídeos por temas e me preparar anteriormente à gravação deles, ou pelo menos ter um caderninho com as anotações, que é uma coisa que eu não fiz. Então eu já cometi meu primeiro erro de principiante nessa plataforma aqui. Mas eu acho que não tem mais muito o que eu falar, não. Eu falarei mais coisas em vídeos futuros. Esse vídeo tá com quase 17 minutos, então parabéns a você que ficou, João Pedro. Parabéns, Luiz Gustavo, que eu mandei o link. E parabéns, Carol. Eu vou mandar o link pra ela, espero que ela veja. Não sei. E é isso. Eu acho que eu vou trazer mais perspectivas no futuro. Forte abraço. Do falso tudólogo. Gostaram do nome? Gostou do nome? Gostou? Deixa aí nos comentários. Valeu.